Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica anual, onde meditaremos em Ezequiel, capítulos 40 a 41, e 2 Pedro, capítulo 3. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado, nos exortado, nos levantado à mudança, à santificação. Louvamos, ó Pai, por este momento, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Espírito Santo nos governa, nos direciona, nos ensina. É assim que oramos, em nome de Jesus. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano após a cidade ter sido atingida, naquele mesmo dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e me trouxe para lá. Nas visões de Deus, ele me trouxe à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre a qual estava uma das molduras de uma cidade ao sul. Ele me levou para lá, e eis que ali havia um homem cuja aparência era com aparência de bronze, e uma linha de linho na sua mão, e uma cana de medir. E ele estava em pé no portão e disse-me, o homem: Filho do homem, contempla com teus olhos e ouve com teus ouvidos, e põe o teu coração sobre tudo o que eu te mostrar, para que eu pudesse mostrá-lo a ti e que foste trazido aqui. Declara tudo o que viste à casa de Israel. E eis, e eis o muro do lado de fora da casa ao redor, e na mão do homem havia uma cana de medir, de 6 côvados de comprimento, por um côvado de 1 palmo. Então ele mediu a largura da edificação, uma cana, e a altura, uma cana. Então ele veio ao portão que olhava em direção ao leste, e subiu suas escadas e mediu a soleira do portão, que tinha a largura de uma cana, e a outra soleira do portão, que tinha a largura de uma cana. E cada pequena câmara tinha um comprimento de uma cana e a largura de uma cana. E entre as pequenas câmaras havia 5 côvados. E a soleira do portão, no alpendre do portão por dentro, era de uma cana. Ele também mediu o alpendre do portão por dentro, uma cana. Então mediu o alpendre do portão 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o alpendre do portão estava por dentro. E as pequenas câmaras do portão em direção ao leste era de 3 deste lado e 3 daquele lado. As 3 eram de uma medida, e os pilares tinham uma medida deste lado e naquele lado. E ele mediu a largura da entrada do portão 10 côvados e o comprimento do portão 13 côvados. E o espaço também diante das pequenas câmaras era de 8 côvados deste lado, e o espaço era de 1 côvado daquele outro lado. E as pequenas câmaras tinham 6 côvados deste lado e 6 côvados daquele lado. Então ele mediu o portão desde o telhado e uma pequena câmara até ao telhado de uma outra. A largura era de 25 côvados, porta contra porta. Ele fez também pilares de 60 côvados até os pilares do átrio, ao redor do portão. E desde a face do portão da entrada até a face do alpendre do portão interno havia 50 côvados. E havia ali janelas estreitas para pequenas câmaras e os seus pilares dentro do portão ao redor de uma mesma forma para os arcos, e as janelas estavam ao redor para dentro, e sobre cada pilar havia palmeiras. Então ele me trouxe ao átrio exterior, e eis que ali câmaras e um pavimento feito para o átrio ao redor, 30 câmaras havia sobre o pavimento. E o pavimento ao lado do portão, defronte o comprimento dos portões, era pavimento mais alto. Então ele mediu a largura deste diante do portão inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, em direção ao leste e em direção ao norte. E o portão do átrio externo, que olhava em direção ao norte, ele mediu seu comprimento e a sua largura. E as suas pequenas câmaras eram 3
deste lado e 3 daquele lado. E os seus pilares e os seus arcos eram segundo a medida do primeiro portão. Seu comprimento era de 50 côvados e a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram segundo a medida do portão que olhava em direção ao leste. E ele subiu para elas por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante delas. E o portão do átrio interior estava defronte o portão em direção ao norte. E em direção ao leste ele mediu o portão a portão 100 côvados. Então ele me levou em direção ao sul e contemplou um portão em direção ao sul e mediu seus pilares e seus arcos de acordo com as suas medidas. E havia janelas naquele e nos seus arcos ao redor, como aquelas janelas, e comprimento era de 50 côvados, e a largura 25 côvados. E havia ali 7 degraus para subir, e os seus arcos estavam diante deles, e eles tinham palmeira, uma deste lado e a outra daquele lado, sobre os seus pilares. E havia ali um portão no átrio interior em direção ao sul. E ele mediu de portão a portão em direção ao sul 100 côvados. E ele me levou ao átrio interior do portão sul, e mediu o portão do sul de arco com estas medidas. E as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos de acordo com estas medidas. E havia janelas nele e o seu arco ao redor. Esta tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E os arcos ao redor tinham 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. E os seus arcos estavam em direção ao átrio exterior e tinha palmeiras sobre os seus pilares, e a subida para ele tinha 8 degraus. E ele me levou ao átrio interior, em direção ao leste, mediu o portão de acordo com estas medidas, e as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos eram arco de acordo com estas medidas, e havia janelas nela e no seu arco ao redor. Ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, e os seus arcos ficavam em direção ao átrio externo. E havia palmeiras sobre os seus pilares deste lado e daquele lado, e a subida para ele tinha 8 degraus. Então me levou ao portão norte e o mediu conforme estas medidas. E as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos, as janelas para ele ao redor, o comprimento era de 50 côvados e 25 côvados a largura. E os seus pilares estavam direcionados ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares deste lado, daquele lado, e a subida ele tinha 8 passos. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares do portão, onde eles levavam as suas ofertas queimadas. E no alpendre do portão havia 2 mesas deste lado e 2 mesas daquele lado, para se matar em cima a oferta queimada e a oferta pelo pecado, e a oferta pela transgressão. E do lado de fora, ao subir para a entrada do portão norte, havia 2 mesas de outro lado, que ficavam no alpendre do portão. Havia 2 mesas. 4 mesas havia deste lado e 4 mesas daquele lado. Ao lado do portão, 8 mesas sobre as quais eles matavam seus sacrifícios. E 4 mesas eram de pedras, esculpidas para a oferta queimada, de 1 côvado e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado de altura, sobre os quais também se punham os instrumentos com os quais eles matavam a oferta queimada e o sacrifício. E dentro havia ganchos de 1 palmo de largura, presos ao redor, e sobre as mesas estavam carne da oferta. E fora do portão interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio interior, que estavam do lado do portão do norte, e a sua vista ficava em direção ao sul. Um do lado do portão leste, tendo a vista em direção ao norte. Eles me disse:
esta câmara cuja vista está virada para o sul, e para os sacerdotes guardião encarregados pela casa. E a câmara cuja vista está virada para o norte, para o sacerdote, os seus guardiões encarregados do altar. Estes são os filhos de Zedoque, dentre os filhos de Levi, que se aproximaram do Senhor para ministrarem para ele. Então ele mediu o átrio de 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura, quadrangular, e o altar que estava diante da casa. E me levou ao alpendre da casa e mediu cada pilar de alpendre, 50 côvados deste lado, 5 côvados deste lado e 5 côvados daquele lado. E a largura do portão era 3 côvados deste lado e 3 côvados daquele lado. O comprimento do alpendre era de 25 côvados e a largura de 11 côvados. E ele me levou pelos degraus por onde subia a ele. E ali havia pilares junto aos pilares, um deste lado e outro daquele lado. Em seguida, ele me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado, 6 côvados de largura do outro lado, que era a largura do tabernáculo. A largura da porta era de 2 côvados e o lado da porta era de 5 côvados e o lado 5 côvados do outro lado. Ele mediu seu comprimento 40 côvados e a largura 25 côvados. Então ele foi para dentro e mediu o pilar da porta, 2 côvados, e a porta 6 côvados e a largura da porta 7 côvados. Assim ele mediu seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo e disse: Este é o lugar mais santo. Em seguida ele mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados ao redor da casa de cada lado. E as câmaras laterais eram 3, uma sobre outra, e 30 em ordem, e elas entravam na parede que estavam na casa, pelo lado das câmaras laterais ao redor, para que pudesse se segurar, mas elas não se sustentavam na parede da casa. E havia um alargar e um rodeio ainda para cima, para a câmara das laterais, porque o rodeio da casa e a porta acima do redor, por isso a largura da casa ainda era para cima, e aumentava da câmara mais baixa para a câmara mais alta pelo meio. Então via a altura da casa ao redor. Os fundamentos das câmaras laterais eram de uma cana inteira, de 6 grandes côvados. A espessura das paredes era para a câmara lateral de fora era de 5 côvados, e aquele que foi deixado era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. E entre as câmaras havia uma largura de 20 côvados ao redor da casa, por outro lado. E as portas das câmaras laterais estavam em direção ao lugar que foi deixado. Uma porta em direção ao norte, a outra porta em direção ao sul. E a largura do lugar que foi deixado era de 5 côvados ao redor. Agora o edifício que estava diante do lugar, separando no final em direção ao oeste, era de 7 côvados de largura. E a parede do edifício tinha 5 côvados de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim ele mediu a casa, 100 côvados de comprimento, e o lugar separado, e o edifício com suas paredes, 100 côvados de comprimento. Também a largura da face da casa e do lugar separado em direção ao leste, 100 côvados. E ele mediu o comprimento do edifício com fonte, o lugar separado que estava atrás dele, as suas galerias de um lado para o outro, 100 côvados, com o templo interior e os seus alpendres altos. Os pilares da porta e as janelas estreitas e as galerias ao redor, nos seus 3 andares, defronte à porta, forrada com madeira ao redor e do chão até as janelas estavam cobertas, para aqueles sobre a porta, até na casa interior e para fora, e por todo o muro ao redor, por dentro e por fora, para medir. E foi feito com querubins e palmeiras de madeira, que uma palmeira estava entre um querubim e um querubim, e cada querubim tinha 2 faces.
De maneira que a face de um homem estava em direção para a palmeira de um lado, e a face de um jovem leão em direção à palmeira do outro lado. E foi feito através de cada casa ao redor. Desde o chão até em cima da porta foram feitos querubins, palmeiras e sobre a parede do templo. Os pilares do templo eram quebrados e a face do santuário, a aparência de uma era com a aparência da outra. O altar de madeira é de 3 côvados de altura e o seu comprimento 2 côvados, e os seus cantos e o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: esta é a mesa que está diante do Senhor. E o templo e o santuário tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas por peça, 2 folhas que viravam, 2 folhas para a porta e 2 folhas para a outra porta. E foram feitos nelas as portas do templo, querubins e palmeiras, como foram feitos nas paredes, e haviam ali tábuas espessas sobre a face do alpendre por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do alpendre, sobre as câmaras laterais da casa e das tábuas espessas. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3. Esta segunda carta, amados, escrevo agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recomendações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e dos nossos mandamentos como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está as promessas da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas estas coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existem desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava, então, sendo transbordado com água, pereceu. Mas os céus e a terra que existe agora pela mesma palavra, então, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens o tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as sobras que nela hão queimarão. Visto que todas estas coisas se dissolverão, que possais deveis ser, não, que pessoas deveis ser em toda a santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de se dissolver, os elementos ao calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligente, porque por ele sejais achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E considere que toda a longanimidade do Senhor é a salvação. Como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre as coisas nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, e como fazem também as outras criaturas para a sua própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão,
Cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos e acabeis caindo da vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A Ele seja dado a glória, tanto agora como para sempre. Amém.